A primavera chegou. A estação das flores vai até o dia 21 de dezembro. E junto com ela vem também o aumento da temperatura e das chuvas. O coordenador da Estação Hidrometeorológica da FATEC de Jaú, Kiko Veneziani Júnior, explica que, na verdade, temos apenas 2 estações bem definidas. No caso aqui da nossa região, que é uma região que a gente diz que é subtropical, ou seja, tropical é quente, subtropical é menos quente, né? Então, mas a condição que nós temos aqui em termos de situação climática bem estabelecida são 2 estações bem definidas, estação seca e estação úmida. E essas estações outono e primavera seriam estações de transição. Então, a gente teria o outono como uma transição da estação chuvosa, que é o verão, para a estação seca, que é o inverno, e a primavera como uma transição da estação seca, que é o inverno, para a estação chuvosa, que é o verão. Então, nós estamos agora exatamente nesse período. Então, o que a primavera representa para a gente? Uma transição entre o período seco do ano e o período chuvoso para o qual estamos caminhando. No mês de setembro, os termômetros chegaram a marcar 36 graus. O índice ultravioleta, que indica a quantidade de radiação, atingiu a categoria 10, considerada muito alta. Também nesta estação do ano, os temporais com grande volume de chuva em pouco espaço de tempo são mais comuns. Mas Kiko alerta, a frequência entre esses eventos tem diminuído. Isso pode significar um desequilíbrio ambiental. Então, o que a gente pode constatar é que nós temos percebido um aumento no número de eventos desse tipo. Então, isso acontecia antes, mas era mais raro. Ou seja, acontecia 1 vez, 2 vezes por ano. Agora a gente tem percebido que está acontecendo 5, 6, 10 vezes por ano. Ou seja, a gente chega a ter situações que a gente registrou aqui diversas vezes no ano passado, com chuvas de mais de 10 milímetros num intervalo de 10 minutos. Para você ter uma ideia do que isso significa, você imagina um quadrado com uma área de 1 metro quadrado, 1 por 1, e você imagina que você vai ter um volume de 10 litros de água sendo despejados de uma vez num intervalo de 10 minutos. Aí você transfere isso para toda a área da cidade. Então você imagina o volume de água que gera de uma vez só, no intervalo de 10 minutos. E às vezes acontece de ter uma chuva um pouco mais fraca, que vem se mantendo, e de repente vem esse volume de água enorme. Aí o que acontece? O solo fica saturado, ou seja, não infiltra água, e esse volume que precipita de uma vez, ele praticamente escoa totalmente. E aí a gente vê essas grandes enxurradas que tem, inundações que ocorrem lá no Córrego da Figueira, lá no Córrego dos Pires, que a gente tem percebido que estão acontecendo cada vez mais. A Estação Meteorológica da FATEC de Jaú contém um conjunto de instrumentos aptos a fornecer dados como a temperatura, direção e velocidade dos ventos, volume de precipitações, tempo de insolação, umidade da atmosfera e capacidade de evaporação. Essas informações são úteis para o planejamento de atividades agrícolas e também para engenheiros e administradores públicos. A gente tem 2 tipos de equipamentos analógicos, que tem mais fim didático, mas também acabam resolvendo alguns problemas para a gente, e equipamentos automáticos. Esses equipamentos automáticos, eles fazem leituras em intervalos de 10 minutos. Ou seja, eu tenho toda a variação da temperatura durante as 24 horas do dia em intervalos de 10 minutos. Ou seja, desde as 0 horas do dia, de um determinado dia, até as 23h10 daquele mesmo dia, eu tenho a cada 10 minutos qual era a temperatura. A gente tem também dados de chuva, então quando você tem um evento chuvoso, nós temos a cada intervalo de 10 minutos a gente tem o registro do volume de chuva. Então eu não tenho só a chuva do dia, mas eu sei como foi a distribuição dessa chuva ao longo do dia. Em que período do dia choveu mais, se a chuva foi muito concentrada ou pouco concentrada. Né? Então são equipamentos que nos ajudam a fazer esse tipo de análise também.